Ótimas notícias no Flamengo. O Flamengo cogita a possibilidade de envolver atletas para conseguir contratações na metade do ano. O vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre esses assuntos. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima semana para todos vocês. Sem perder tempo, só pedir para assistirem ao vídeo até o fim, se curtirem deixem like e se inscrevam no canal. Vamos começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Cruzeiro, que empatou pela primeira vez no Brasileirão 1-1 com o Flamengo no Rio. Mas se tivesse que haver um vencedor, esse vencedor seria o Cruzeiro, que finalizou mais do que o adversário e esteve sempre mais perto de ganhar o jogo do que qualquer outro resultado. Com o empate, o Cruzeiro é o sexto colocado com 13 pontos ganhos, são 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. A curiosidade é que tem um monte de time empatado com esses 13 pontos. Fluminense, o Cruzeiro, o Flamengo, o Atlético Mineiro e o Fortaleza. Bora falar agora sobre o Flamengo, que pretende usar seus atletas como moedas de troca em busca de reforços. Vou dar um exemplo claro. Arturo Vidal está fora dos planos da diretoria e também do Jorge Sampaoli, embora o técnico argentino insista em colocar o chileno em todas as partidas. E mais recentemente o Tigres do México demonstrou a intenção de contratar o Arturo Vidal. É nesse contexto que pode surgir a primeira troca, com o Flamengo liberando o Arturo Vidal de graça, sem fazer qualquer cobrança por compensação financeira e colocando um dinheiro para contratar o zagueiro Samir, de 28 anos de idade, formado na base do Fla, com passagem pela Udinese e é uma temporada no futebol mexicano. O Samir está nos planos do Sampaoli e foi um dos nomes pedidos pelo técnico argentino e poderia haver esse contexto. Se livra do Vidal, economiza R$1,5 milhão por mês de salário e traz em contrapartida e colocando dinheiro o zagueiro Samir. Outra negociação que pode também envolver atletas. O Flamengo decidiu que vai contratar o Alan. O volante do Galo já topou jogar no Flamengo. Agora falta a parte principal, um acordo entre os clubes, e o Flamengo sinalizou como primeira oferta 9 milhões de euros. O Atlético insiste que quer 10 milhões de euros. A partir daí pode pintar, para que o Flamengo não tenha de gastar mais 1 milhão de euros, uma contrapartida com os jogadores sendo colocados nessa negociação. Entre os atletas que não fazem parte dos planos do Sampaoli, que poderiam ser envolvidos como moedas de troca, estão o zagueiro Rodrigo Caio, cujo contrato termina em dezembro, o atacante Marinho, também contrato até dezembro, completamente fora dos planos, além do Pablo, zagueiro que tem interesse do Corinthians. Vou falar um pouquinho mais pra frente sobre ele. E aí, que troca seria boa pro Flamengo? Você que torce por um outro time, gostaria de algum desses jogadores encostados no Fla? Use o espaço para comentários, quero saber a sua opinião, beleza? O André Aguiar, o flamenguista que assiste Atlético Mineiro e Palmeiras, vai perceber que há algo errado com o Fla. Estamos jogando em outra sintonia assustadora o que a trupe do Marcos Braz fez com o Fla. Acho que o André toca num ponto importante. O Flamengo com bola continua sendo perigoso, até porque tem muito talento, mas é um Flamengo sem bola, cara, que é muito desligado, é muito frouxo, marca muito mal, é muito preguiçoso. E os resultados são ruins, né? O empate 1-1 com o Nublense na quarta-feira, eu comentei esse jogo lá pelo Paramount Plus, foi horroroso. O 1-1 com o Cruzeiro ontem não foi justo. Para mim, o Cruzeiro teve mais perto de ganhar do que o Flamengo. E se você pegar o Flamengo com um custo de 30 milhões de reais contra um Cruzeiro que tem um custo de 4 milhões e meio, você nunca poderia ter esse equilíbrio entre os dois times. Então, é algo que assusta. O Alex Carvalho quer saber se o Everton Ribeiro vai para o Corinthians ou não. Alex, não. Se o Everton Ribeiro for contratado pelo Corinthians, será em 2024. Isso só vai acontecer se o Flamengo não quiser renovar com ele. O Everton Ribeiro e o Bruno Henrique vão dar prioridade para o Flamengo na renovação. Tá? Stephanie Bratefit quer saber sobre De La Cruz e o Alan. Os dois já aceitaram jogar no Flamengo, já tem acordos verbais em relação a salário, tempo de contrato e luvas. Falta o principal, que é acordo com os clubes. Sobre o Alan, o Flamengo já sabe que precisa de 10 milhões de euros para tirá-lo do Galo. A primeira oferta que ele fez foi de 9. Sobre o De La Cruz, não há um valor na mesa, isso ainda está sendo debatido. Mas é uma possibilidade real de ocorrer a negociação, sim. Acho que seriam 2 reforços bem interessantes para o Flamengo na metade da temporada. Reginaldo Wilson está dizendo que foi um joguinho de compadre. Que é membro do canal. Boa noite, Nicola. Tem alguma verdade na inclusão de jogadores do Flamengo na negociação do Alan? O Leandro ainda não chegou nesse estágio, tá? É uma possibilidade se o Atlético fizer jogo duro em relação a valores. O Flamengo poderia colocar uma lista de atletas, mas eu não esperaria por atletas de muito peso. Quem não vai ficar no Flamengo? E aí
poderia certamente entrar nessa negociação se o Atlético quisesse. Rodrigo Caio, cujo contrato termina em dezembro. Pablo, contrato um pouquinho mais longo. Vocês gostariam do Pablo no Galo? Tem também o Vidal, que está completamente fora dos planos e custa R$1,5 milhão por mês, além do Marinho. Não sei se algum desses caras, talvez só o Pablo para o Galo. O Daniel Balbino pedindo notícias do Flamengo, a gente estava contando agora. O Rodrigo Barros quer saber se o Bruno Henrique pode ser envolvido na troca com o Alan. O Rodrigo, não sei se valeria a pena para o Atlético Mineiro colocar o Bruno Henrique nessa negociação, a menos que fosse por um valor baixo, porque o Bruno está nos últimos 6 meses de contrato com o Flamengo e mais. Vem de uma longa recuperação do joelho, a gente não tem a mínima ideia do que o Bruno vai ser capaz. Então, para que o negócio valesse a pena para o Atlético, não poderia ser um valor muito alto atribuído ao Bruno Henrique, tá? Cristiane Novaes, boa noite, Nicola. Fui no Maracanã ontem e fiquei muito chateado com a entrada do Davi Luiz. Pois a Cristiane está lembrando que como o Davi Luiz jogou 45 minutos ou mais, ele alcançou 20 jogos no ano e dessa maneira teve a cláusula de renovação de contrato ativada. O vínculo acabaria em dezembro desse ano e foi estendido até dezembro do ano que vem. Não é uma boa notícia para quem se preocupa com o dinheiro do Fla. O Davi Luiz não vem jogando bem já há algum tempo. O Enzo Negreiros, Flamengo vai envolver algum jogador na negociação com o Alan? Vou mandar uma mensagem para um dirigente do Galo. É que o jogo acabou de acabar, talvez o cara esteja super concentrado nisso, mas vou tentar no finalzinho da live ou para amanhã cedo, sem falta, essa história para vocês, tá? A mídia fala mais do Mengão, porque o Botafogo é igual o Cometa Halley, aparece a cada 100 anos. Eita, o Anderson Silva tá tirando sarro. Nicola, caso o Corinthians tenha interesse no Everton Ribeiro, acho que o São Paulo poderia entrar na briga. Precisamos de um verdadeiro 10. Rafael, eu vou explicar direitinho a história do Everton Ribeiro, tá? O Everton ganha R$1.200.000 por mês no Flamengo. E se depender dele, ele vai renovar o contrato no Fla. Por lá ele sabe que o salário é pago em dia, ele tem super moral com o torcedor, ele tem... a família está super adaptada ao Rio de Janeiro. Se depender do Bruno, no final da temporada, o Flamengo renova o contrato, ele fica por mais um ano. Se o Flamengo não assinar com a renovação, aí sim o Bruno Henrique vai precisar buscar outro clube. E as chances de o Corinthians e do São Paulo acho que partem praticamente do mesmo patamar. Vai depender do aspecto financeiro de quem apresentar o melhor projeto. Mas imaginar que o Bruno Henrique ou que o Everton Ribeiro se mudem, deixem o Flamengo na metade do ano, haveria necessidade de uma enorme reviravolta. Só se o São Paulo virasse para os dois e falasse, eu não vou contar com vocês estão completamente fora dos planos. E não há nenhum indício de que isso possa ocorrer por agora, tá? Deixa eu pegar mais participações dos meus amiguinhos. Só não esqueçam de deixar like, por favor. Super importante. Tem mais um superchat, hein? Demorou, mas eles chegaram. Tomara que o Galo não ressuscite o Corinthians como fez com o Flamengo. Mensagem do Leandro Eringer, outro que é membro do canal, mandando superchat. Vocês sabem que na quarta-feira tem Corinthians e Atlético Mineiro na Neoquímica Arena, jogo da Copa do Brasil, partida de volta na ida, o Galo fez 2-0. Corinthians que venceu nesse domingo 2-0 contra o Fluminense, uma vitória super importante contra o Flu, que vai de mal a pior. Nicola, e a liga, hein? Será que sai do papel? Estou ansioso para fecharem logo essa liga. O Alex Santos Lima, Alex, eu acho que sai. E o fato de os caras não terem tanta pressa está muito condicionado ao fato de que a gente só vai ter essa liga operando propriamente dito a partir de 2025, tá? Como os direitos de transmissão do brasileiro estão vendidos até 2024, a liga ela pode começar a operar agora, mas ela passa a usufruir da grana a partir de 2025.